Amém, querido. Graça e paz esteja com todos vocês. Deus abençoe, Deus vos guarde. Nessa quinta-feira, tempo de reflexão nossa de cada dia. É um tempo de estarmos juntos e abordarmos algumas questões da palavra de Deus, né? E que essa palavra fale aos nossos corações. Quero, antes de tudo, orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela sua família. Pedir que você tenha aí uma noite abençoada, sexta-feira abençoada, amanhã, final de semana na graça do Senhor. Então esse é o nosso pedido, o nosso clamor. E nessa oração nós colocamos todos os corações enlutados, as famílias que perderam familiares, os enfermos, aqueles que estão desempregados, sabe? Aqueles que estão em litígio, falta paz em casa. Nós vamos orar por todos vocês. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença e, na verdade, a Sua presença é de contínuo, Senhor. É a nossa consciência que elege alguns momentos específicos, Senhor, para Te agradecer, Te buscar, nos quebrantar diante do Senhor, mas o Senhor é um Deus contínuo, Senhor, um Deus permanente, Senhor. Ó Deus, e Te pedimos neste momento, Senhor, que nós estamos diante da Tua face, clamando por misericórdia, por graça, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que passam por algum tipo de privação, Senhor. Tenha misericórdia, que a Sua boa mão, que o Seu amor, que a Sua provisão seja sobre essas famílias, sobre essa pessoa, sobre essa casa, Senhor. Querido Deus, Te peço por aqueles que estão desempregados, Senhor, nesse tempo tão difícil. Querido Deus, tenha misericórdia, Senhor, que ainda nessa semana a oportunidade, a porta do emprego, Senhor, se abra para esse pai de família, para essa mãe de família, por esse jovem que clama por uma oportunidade, Senhor. Querido Deus, console os corações enlutados, console aqueles que choram a perda, Senhor. Deus, aqueles que clamam, Pai Santo, a Ti, pedindo, Pai Santo, a bênção da saúde. Te pedimos, Pai Santo, que as Suas misericórdias, que a Sua mão seja real nessas vidas, Senhor. Agora, queremos abrir os nossos corações, a Tua Palavra, a explanação da Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre um lugar seguro em nossos corações nessa noite. Este é o nosso clamor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero ler com vocês aqui o texto conhecido de Jonas, né? Jonas capítulo 1, fala sobre o chamado e a fuga de Jonas, né? É um texto assim que nós conhecemos muito bem. E dá para nós colocarmos várias aplicações nas nossas vidas, nos nossos dias, né? Quem nunca de alguma forma tentou fugir de alguém ou fugir de Deus, né? Então, de alguma forma, algumas atitudes nossas, algumas ações nossas demonstram que nós estamos tentando fugir de Deus, né? Das responsabilidades do reino, dos compromissos com a palavra de Deus. Então vou ler Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então este é o texto que nós lemos, né? E lendo esse texto, eu trouxe à minha mente uma vez, quando a minha menina, a Mariana, era bem pequenininha, e um dia ela disse que ia embora, queria fugir de casa, um dia à noite ainda, era de noite. E ela encheu tanto a nossa paciência, eu quero ir embora dessa casa, não sei porquê, de alguma forma ela queria ir embora, né? Tinha de tudo, tinha a presença do pai, da mãe,
tinha ali um quartinho, né? Não tinha o Heitor, então tinha o terceiro quarto, nós fizemos um quartinho das bonecas dela, né? Ali tinha a cozinha, a geladeira, o fogão, e tinha tudo preparado, armários, panelinha e boneca, e aquela toquinha do Gugu cheia de bolinha, de brinquedo, então tinha de tudo, né? Filha única, primeira neta, então tinha de tudo ali, mas sei lá, de alguma forma ela achou que não estava bom, a casa paterna não estava boa. Então ela bem pequenininha, deveria ter uns 3 aninhos, eu acho, por aí. E ela que eu vou embora. Eu falei, você vai embora? Isso era de noite, por volta de umas 8 horas da noite, mais ou menos, 9 horas. E eu vou embora, eu quero ir embora dessa casa. Aí eu fui lá, abri o portão, eu falei assim, vamos ver se ela vai mesmo. Aí ela abriu o portão, não é que a menina, ela pegou a rua assim, foi embora chorando, e eu vou embora. E foi caminhando, aí eu falei, Mariana, vem aqui. E ela continuou. Aí eu corri lá, já estava chegando perto da esquina. Né? Perto da esquina eu corri, peguei ela, o que é, filha? Você quer ir embora? Por que você vai embora, filha? Pra que? Para com isso. E ela queria ir embora, e se embrenhou pela calçada fora e foi embora, caminhando. E aquela cena, né? Fugindo da presença do pai, da mãe, fugindo da casa paterna. É esquisito isso, né? Aquele dia nós não havíamos brigado com ela, nada, nem repreendido, eu só sei que ela, sei lá, ela queria ir embora, achou que o caminho da rua, da estrada era a melhor opção. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é mais ou menos o relato de Jonas, né? Aqui, Jonas, ele sente esse desejo, olha só, é chamado por Deus, um profeta de Deus, um homem de Deus. E se ele foi chamado por Deus porque de alguma forma ele gozava de um relacionamento com Deus, né? Ele tinha um conhecimento de Deus e Deus o elege para levar uma palavra a Nínive, né? Então ele prefere fugir da presença de Deus, né? É lógico que no transcorrer do texto nós vamos ver os motivos que o motivo não estava em Deus, o motivo não estava nele, o motivo estava nos ninivitas, né? Então, pela crueldade desses povos assírios, né? Então ele não queria pregar, não queria ter relacionamento com aquela nação, aquele povo. Então o problema estava em terceiros. Mas tirando isso fora, ele fugiu, né? Ele fugiu da presença de Deus. Então eu quero entender com você que às vezes nós fugimos de Deus, da presença de Deus, das responsabilidades que Deus coloca a nós, né? Nós fugimos ao ouvir o chamado de Deus, sabe? Às vezes nós fugimos quando nós ouvimos o chamado de Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento assim bem incipiente, bem pueril, bem na superfície, tudo bem, nós caminhamos. Aí quando Deus olha para cada um de nós e toca nas nossas vidas, nos comissiona e nos chama para algo, para desempenhar algo, para viver algo novo, muitas vezes nós nos assustamos e fugimos da missão, fugimos de Deus. Eu quero dizer que quantas vezes você fugiu de Deus, da presença de Deus, né? Fugiu para não assumir uma responsabilidade maior, sabe? Todas as vezes que nós entendemos que a palavra falou conosco, todas as vezes que nós entendemos que Deus quer alguma coisa, todas as vezes nós entendemos que eu posso ser o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus na vida de alguém, que eu posso trazer uma realidade nova e eu faço pela opção da omissão, eu me escondo, eu busco o ostracismo. Toda vez que eu faço isso, de alguma forma eu estou fugindo do chamado de Deus, né? A bem da verdade, meu querido, minha querida, eu estou falando para você, uma comunidade cristã, Deus não nos chama, nós nos convertemos ao Senhor Jesus, e essa conversão não é um processo de ficarmos eternamente na geladeira, eternamente nas prateleiras. Não.
Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós temos um chamado, é o ID. Cada crente sabe do seu próprio ID, né? ID, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Quem crê e foi batizado será salvo. Então, esse chamado de Deus é inerente à conversão cristã. Então, assim, não existe uma vida folgada no Evangelho. Existe uma vida daqueles que entendem que o chamado nos leva a pregar o Evangelho, nos leva a fazer algo novo, uma vida nova, um momento novo, ser sal e ser luz. Então, cada pessoa, seja qual o tempo de conversão que tenha, cada pessoa ela tem um chamado de Deus. E muitas dessas pessoas têm buscado a opção de fugir. Não é comigo, não é o momento, não é agora. Cada desculpa que você deu, que eu dei no transcorrer da minha vida, é uma fuga de Deus. Também quero dizer para você que toda fuga de Deus é um caminho de descida. Aqui o texto vai nos dizer que quando Deus chama Jonas, ele faz a opção geograficamente. Ele busca um caminho de descida. Deus manda para que ele vá a Nínive. Então o texto nos diz assim que ele foge para Tarsis. Então para ir para Tarsis, ele vai até Jope, e lá no porto de Jope ele desce e pega um navio. Perceba você, toda a praia, todo o mar, geograficamente, fica no nível mais baixo. Na verdade é o nível 0, né? Então ele está na cidade e ele é chamado para ir para Nínive, e ele pensa, não, eu vou para outro lugar, eu vou para o lugar oposto. Então ele faz a opção de ir para a parte litorânea, e ali na parte litorânea ele pega um navio, né? E nesse navio ele tenta ir para um outro lugar, para Tarsis. Então perceba, ele vai baixando o nível, ele vai fugindo, ele vai se aprofundando, né? Então eu quero dizer para você, usar essa ilustração, que todo momento que eu estou fugindo do meu chamado, o chamado que Deus faz nas nossas vidas, toda vez que eu faço isso, eu estou em um caminho de descida, sabe? Descida dos meus padrões éticos, descida dos meus padrões de fé, descida muitas vezes dos padrões morais, sabe? Todas as vezes que eu estou fugindo de Deus, necessariamente eu estou em descida da fé. Por isso que quando a pessoa faz a opção de fugir de Deus, fugir da presença de Deus, a pessoa se esfria na fé, porque ele está descendo, é um padrão de descida, sabe? É um padrão de derrubada, de caída. Então, fugir da presença de Deus traz consigo esse processo de descer. Tome cuidado com isso, meu querido. Tome cuidado com isso. Também, eu penso que o texto diz o seguinte, que Jonas, ao entrar nesse navio, ele pagou para fugir da presença de Deus. Ele pagou para ir para Tarsis. Ele pagou para ir para o lado oposto. Sabe? Isso é muito significativo. Muitas vezes nós estamos pagando uma passagem para fugir da presença de Deus. E olha como isso é grave. E alguns têm executado esse pagamento com a sua própria vida, sabe? Com seus próprios valores. Muitas vezes as pessoas têm feito um pagamento caro com a sua própria família, sabe? Ele pagou para fugir da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos empenhando a nossa saúde, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, aquilo que nós somos, nós estamos pagando um preço caro para fugir da presença de Deus. Esta não é a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Tem um simbolismo muito profundo esse chamado e essa fuga de Jonas, tá? Então, meu querido, pare de pagar para fugir da presença de Deus. Pare de pagar, sabe? Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Penso também que o texto diz o seguinte, que ele pagou a passagem não para ir para Nínive, para ir para Tarsis, lugar mais longe. O texto diz o seguinte, que ele queria ficar longe da presença de Deus, né? Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença
de Deus. Sabe? Que coisa, né? O salmista, lá no Salmo 139, diz o seguinte, que é impossível nós fugirmos da presença de Deus. Aonde que nós formos, ali estará a mão e a presença de Deus. Mas em certos momentos das nossas vidas, nós entramos num processo e entendemos que é possível fugir da presença de Deus. Então buscamos lugar mais longínquo para fugir da presença de Deus. Para alguns é a mesa do bar, do boteco, para fugir da presença de Deus. Aqui eu estou longe de Deus, eu me arrebentei minha vida, então estou longe. Então alguns buscam essa fuga de Deus, esse processo longínquo de Deus, esse distanciamento quilométrico de Deus, na mesa do bar, numa carreira de cocaína, numa pedra de crack, num cigarro de maconha, talvez numa vida moral duvidosa, né? Então as pessoas buscam uma atmosfera onde não lembra nada a presença de Deus. Então esse fato de estar longe de Deus, nós elegemos. Você sabe o que é estar longe de Deus. Você já elegeu em algum momento da sua vida etapas, estágios que na sua consciência você estava longe de Deus. Mas eu quero dizer para você que é um ledo engano. A palavra de Deus diz o seguinte, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus, ainda assim, mesmo que você esteja longe, na sua consciência, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida, Deus. E muitas vezes está para te guardar, para te livrar, sabe? Deus, ninguém foge da presença de Deus. Ninguém consegue fugir. Não existe longe para Deus, né? Existe uma canção dizendo que Deus é Deus de perto e Deus de longe, né? Querendo dizer que não importa o distanciamento que nós colocamos, Deus sempre está presente, quer perto, quer longe na nossa consciência, mas Deus é o Deus presente. E Jesus é presente em todos os momentos, porque Ele é um Deus imanente. Emanuel é o nome do Senhor Jesus, certo? Também penso que o texto diz o seguinte, que nessa fuga, nesse processo longínquo que Jonas estava estipulando, Deus mandou um tremendo temporal, lançou um tremendo temporal aonde ele estava. Olha só, às vezes os temporais em nossas vidas é Deus falando conosco, é Deus querendo que nós abramos os nossos ouvidos, os nossos corações e enxerguemos a ação dele, sabe? Então, quando as coisas começam a conturbar as nossas vidas, quando os temporais começam a ser insistentes em nossas vidas, não vejo com maus olhos, não. Muitas vezes é Deus gritando aos seus ouvidos, é Deus transtornando a sua vida para que você retorne para casa, para que você retorne para o caminho. Eu quero dizer para você, jovem, talvez você que saiu de casa de alguma forma aí e tal, e as coisas não deram certo, e a sua vida está um tremendo maremoto, terremoto, tudo deu errado, as bases que você tinha se perderam, é Deus mexendo em tudo na estrutura para você retornar à casa paterna, sabe? Para você que está longe da igreja, longe da presença de Deus, longe da comunhão com os irmãos, e as coisas não estão dando certo, tudo que você faz, tudo que você empreende, tudo que você coloca, está dando tudo errado e você não entende por quê. Eu quero dizer para você nessa noite, sabe por quê? É Deus lançando temporais sucessivos na sua vida para que você retorne à casa paterna, sabe? Talvez você neste momento, você é o Jonas, e Deus está mexendo as bases, lançando um temporal, transtornando o seu dia a dia, a sua vida, para você retornar à casa paterna. E por fim, quando coisas estranhas começam a acontecer com você, é sinal que é hora de voltar, é sinal que Deus tem um particular com você. O texto fala que Jonas, apesar de tudo, estranhamente, ele dormia profundamente, sabe? Quando você está anestesiado para com a vida, quando você está dormente para com a vida, quando você está insensível para as coisas que outrora traziam seus sentimentos à flor da pele, as situações onde que tocava a sua vida e você está frio, está gélido, isso quer dizer que é o basta de Deus na sua vida, sabe? É a hora de você
quebrar esse coração, essa insensibilidade, esse coração de gelo e ver que Deus ainda quer usar a sua vida. Deus ainda quer que você leve a mensagem dele. Deus ainda conta com a história da sua vida, sabe? Quando você está se dando por perdido, você está dormindo em meia temporais e você não liga mais para nada, sabe? Eu quero dizer para você que ainda Deus quer mudar a sua vida. Certa vez eu vi um testemunho de um artista que se converteu, né? E ele tá tão perdido na bebida e na droga que ele foi, cidade grande, Rio de Janeiro, ele foi lá pro morro lá e encontrou um lugar que vendia droga lá, um boteco, um bar, e ele falou assim, ó, eu não tenho mais nada, tá tudo acabado pra mim, na minha vida, eu não quero mais nada, tudo tal, quero acabar com tudo. E foi para esse bar e começou a usar droga ali e tudo tal, e de repente as pessoas que estavam ali, naquela noite ele falou assim, olha, hoje eu quero dar cabo na minha vida, ou alguém arruma confusão comigo, ou eu arrumo confusão com alguém, porque não resta mais nada. E final de tudo, estava insensível ao medo, à hostilidade das pessoas, ele queria acabar com tudo. Aí ele chegou naquele bar ali, naquela boca de fumo ali, sei lá o que era aquilo ali. Ele pediu uma bebida e pediu, sei lá, uma droga lá para usar, perguntou onde tinha e tal. E o cara do bar, ele conheceu ele. Você não é fulano da televisão? Sou, tal. E ele foi hostil com o cara e o cara ali foi muito amável com ele. Eu fulano de tal. Naquela época não tinha celular para tirar foto, né? Mas a pessoa foi tão cordial com ele e as pessoas que estavam naquele ambiente, e ele diz nesse testemunho que as pessoas que estavam ali eram pessoas de moral duvidosa, bandidos, traficantes, e as pessoas acharam assim uma coisa tão tremenda, tão grande, que ele, um artista, no meio daquele lugar lá, e as pessoas chegaram em volta dele, tudo e tal, e elogiando o trabalho dele, fã, e pediram autógrafo e tudo, de forma que aqueles homens marmanjos assim e tal, né, se tornaram criança perto dele, assim, e querendo saber da vida dele, e ele se sentiu a pessoa mais valorizada do mundo, sabe? Talvez no meio artístico ele tinha perdido o valor, ele já não era uma pessoa assim de renome, talvez os contratos que ele tinha com a emissora dele tinha sido rompido, né? Mas ele se sentiu a pessoa mais valorizada, e aquilo deu um ânimo na vida dele, e percebeu assim que Deus tinha algo especial na vida dele. Foi a partir daí que ele se abriu, olha só, num ambiente tão diferente, que ele já tinha jogado a toalha. Foi ali que ele percebeu que Deus tinha um projeto na vida dele, tinha algo na vida dele, Deus poderia usar, né? E foi a partir dali que ele se abriu ao Evangelho da Graça. Ele viu como Deus é bom, como Deus é misericordioso. A noite que ele colocou, como que ele colocaria cabo na sua vida, que estipulou a noite que terminaria tudo, ele renasceu como uma fênix para a história da vida. Ele é vivo até hoje, né? É um senhor talvez com 80 anos por aí, mas ele tem um testemunho muito bonito de mudança substancial de vida. Quer dizer para você da mesma forma, quando as coisas estranhas começam a acontecer, quando você não está nem mais aí para a vida, nem mais aí para a fé, quando você desistiu das pessoas, da sua família, você desistiu de Deus, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus ainda não desistiu da sua vida, sabe? Deus ainda vai usar a sua vida, sabe? Mesmo que o maremoto, mesmo que o terremoto, mesmo que a tempestade seja algo verdadeiro nesta noite na sua vida, Deus há de trazer vida e bonança e paz ao seu coração, porque Ele te ama e tem um propósito especial para você. Você acredita nessa palavra? Deus te abençoe e Deus te guarde até a próxima oportunidade na presença gloriosa do Senhor Jesus. Um abraço.